Permanecer justamente em Brasília para falar justamente sobre a prisão, do suspeito de implantar uma bomba, além de outros acontecimentos que devem, evidentemente, marcar a semana na capital federal. Nós vamos conversar agora com o deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo. Deputado, prazer tê-lo conosco aqui na Jovem Pan. Esse clima aí na posse, como é que o senhor avalia toda essa situação após uma semana intensa de negociações, deputado, envolvendo aí a PEC Fura-Teto? Prazer tê-lo conosco, deputado. Bom dia. Bom dia, obrigado pela oportunidade de falar com os brasileiros nessa manhã. E quando você puxou o assunto da PEC, eu não tenho dificuldade em afirmar que na área econômica o governo Lula ele já está condenado, a acabar antes mesmo do começo. É um governo atrapalhado, sem nenhuma liderança representativa, o próprio presidente eleito está se omitindo ao trabalho. É fácil observar quando o Ministério do Planejamento, que deveria ser o primeiro, claro, um dos primeiros ministros a serem anunciado, está sendo tratado numa esfera política. Portanto, é um início de muito pessimismo, dado as atrapalhadas. Quando você cita aí o próximo ministro, Flávio Dino, é um ministro que está com dificuldade em puxar o currículo até dos seus nomeados. Ele acaba de dispensar um diretor da PRF que ele teria então nomeado, que tem um currículo até aqui muito sério, conhecido e decente, para poder, ele desnomeia, e ele convoca um apaixonado por Fidel Castro. Isso mostra que ele já caminha para ser uma pária na justiça brasileira, dadas as suas atrapalhadas. E não tem nenhuma legitimidade, inclusive, para falar desse fato isolado que aconteceu em Brasília. E agradecer realmente aqui as forças policiais que operaram, de segurança, que estão operando, que tem todo o seu mérito. E o Flávio Dino não tem nenhuma relação com isso. Essa é competência da Polícia Federal, da Polícia do DF, e o Flávio Dino querendo aparecer numa festa que ele nem foi convidado. Agora, deputado, o senhor acredita que nós poderemos ter, de fato, violência aí no dia da posse? Isso não hipótese alguma. Quem tem experiência com violência no Brasil é a esquerda brasileira, que tem invasão de propriedade, invasões de terra. Inclusive, eu não vejo esse próximo ministro, o Flávio Dino, se manifestando contra as invasões de terra que estão acontecendo em todo o Brasil, as invasões de propriedade. Esse fato que está relatado aí é um fato isolado. Parabenizar a polícia investigativa, aí a Polícia Operacional de Brasília, que foi ágil, rápido na identificação, e é um fato isolado. Eu confio na Polícia Brasileira, na Polícia Federal, na Polícia do DF, principalmente, e volto a dizer, quem tem experiência com anarquismo, quebrar prédio público e fazer arruaça no Brasil, é a esquerda brasileira, com seus movimentos que são conhecidos históricos. Fatos isolados devem ser identificados e devem ser punidos. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer. As manifestações dos brasileiros, dos patriotas brasileiros, de uma forma democrática, republicana, transparente, sem nenhum registro. Os últimos dias, inclusive, aquele fato que aconteceu em Brasília ali, de ônibus incendiado e carros incendiados, eu pergunto, aonde estão as pessoas identificadas? Brasília é uma cidade que tem câmera para todo lado, inclusive no prédio onde eu moro, embaixo do prédio, teve essas manifestações e ninguém foi preso até agora. Não foi preso porque eram pessoas da esquerda infiltradas, literalmente, para criar um tumulto. Eu confio nos patriotas brasileiros, as manifestações que estão crescendo em todo o Brasil são manifestações ordeiras, democráticas e não tem nenhum vínculo com esses arruaceiros que querem avacalhar o Brasil. Deputado Evair, na semana passada nós tivemos então toda a discussão da PEC Fura-Teto. A princípio até havia um pedido aí do governo de transição, 200 bilhões nos 4 anos, ou seja, 800 bilhões fora do teto. Depois nós tivemos aí esse recuo para 1 ano e toda essa movimentação política envolvendo, claro, as questões econômicas. Já se começa a falar dessa herança maldita que vai ser deixada por Jair Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse dessa questão econômica do Brasil e essas críticas que já são feitas pelo futuro governo. Olha, é uma prática da esquerda brasileira, e são pessoas já conhecidas. O primeiro que o presidente eleito, o Lula, conhecido como Barrabás, ele está fazendo um loteamento político do seu governo. Não tem nenhum projeto técnico, não tem nenhum planejamento. Quando ele faz esse loteamento político do seu governo,
e ele está literalmente oferecendo, né, os ministérios aos partidos políticos para que simplesmente façam suas políticas de varejo. Por isso ele tem esse desespero dessa peça orçamentária. Infelizmente, essa PEC tramitou, conseguimos avançar para um ano só, mas foi uma infelicidade. Essa PEC é uma irresponsabilidade. Primeiro, irresponsabilidade que está enganando os brasileiros. Mantido esses números que o governo insistiu em trabalhar com esses números, o próprio Banco Central, que graças ao Jair Bolsonaro agora é um banco autônomo que tem a sua independência, já manifestou que nós temos uma tendência inflacionária até de alta, mantendo a alta dos juros. Ou seja, esses R$600, possivelmente no final do ano, vão perder o poder de compra. Porque o que nós precisamos nesse momento é ter uma política econômica para reduzir a inflação, para reduzir o custo do Brasil. E o governo, esse que está assumindo, ele só fala em aumento de custo e aumento de despesa. Quando ele fala isso, ele está sendo irresponsável. Ele quer fazer a sua política de demagogia, e quando ele fala em herança maldita, ele sabe que está mentindo. Nós estamos entregando, né, uma inflação final de ano menor do que Estados Unidos, Alemanha e Inglaterra. O nosso crescimento é maior do que o americano, né, e tem um crescimento maior percentual, até mesmo do que o crescimento chinês. Quando fala em herança maldita, é essa estratégia que a esquerda tem de criar palavras e jargões, é assim que eles fazem, para tentar desmascarar o despreparo dele para poder assumir a economia do país. Você percebe que ele só fala em atrapalhar aquilo que nós avançamos no Brasil. Você imagina que eles trabalham com a hipótese de cancelar, de mudar o novo marco do saneamento básico. Nós tivemos marcos importantes, como eu disse, tanto a autonomia do Banco Central, né, o novo marco de ferrovia, o novo marco de cabotagem, o novo marco do gás, o saneamento, como eu disse, e o próprio Pronamp. Nós estamos vivendo nesse final de ano a maior arrecadação dos últimos anos disparado do governo brasileiro. E isso com a redução de 13 impostos. Nós não estamos aumentando impostos. E o novo governo já vem aí só falando isso. Estamos entregando uma energia muito mais barata, o Brasil muito mais simplificado. Nós estamos descobrindo que quando o presidente Lula fala que quer botar o povo no orçamento, o povo é o povo dele, que ele quer colocar nos cargos públicos brasileiros, inchando ainda vez a máquina pública. Nós precisamos de continuar a fazer uma reforma administrativa simples e não aumentar o custo do Brasil, aumentar o custo da máquina. Mas para ele, naturalmente, alocar a companheirada, ele só fala disso realmente, que é aumentar o custo do Brasil, e cria essa palavra herança maldita, que é uma forma de desmascarar o despreparo. Tendo em vista que ele está com dificuldade, como eu já disse, de encontrar ministros sérios e decentes para as áreas estratégicas do governo. Né? Tanto a economia, ele acabou instalando o mordomo, o Geraldo Alckmin, que tinha virado um elefante na sala, acabou alocando ele na indústria e comércio. Ou seja, e quando ele fala da área econômica, você percebe que ele está despreparado. Mesmo o meio ambiente, que era um tema que é importante, eles deveriam tratar com prioridade, ele está querendo fazer uma acomodação e uma arrumação política. Tentou se livrar da Marina, colocando ela para a autoridade climática, ela não aceitou, e agora trabalha até com a hipótese dela retornar para o Ministério do Meio Ambiente. Ou seja, está fazendo uma acomodação. Isso mostra que aquela viagem que ele fez lá ao Egito, naquele barraquinho montado por eles, na verdade não tinha nenhuma agenda política. É lamentável. O Brasil precisando de fazer as grandes reformas, nós precisamos realmente de abaixar a inflação, abaixar o custo do Brasil, continuar nesse alinhamento que nós estamos fazendo. E ele vai na contramão daquilo que o mundo precisa. É preciso ressaltar que nós estamos saindo de uma ressaca de pandemia, né? Nós estamos saindo da maior guerra depois da Segunda Grande Guerra, que tem um impacto na economia global. Nós tivemos o maior acidente ambiental do Brasil, o acidente de Brumadinho, que afetou toda a nossa economia, mas mesmo assim o Brasil continua de pé e continua trabalhando. Mas nós queremos efetivamente, tratar esse governo de uma forma muito, muito dura,
porque realmente mostra que está despreparado. Está falando em aumentar tributo, aumentar o custo do Brasil. Quando ele sai de 23 para 37 ministérios, mostra que é só uma arrumação política e não tem nenhum planejamento para isso. Isso é muito triste, porque o Brasil precisa de retomar emprego, precisa incentivar a mineração, o Brasil precisa de flexibilizar, precisamos realmente de ter mais agilidade da máquina pública. Mas o presidente que só está passeando, né, despreparado, desqualificado, e agora faz essa acomodação. E quando você olha, por exemplo, para essa PEC, ele quer um dinheiro fácil para ele fazer a sua farra, e ele não fala de reforma, ele não fala de economia, ele não fala de empresa, ele não fala de nada. Isso é um risco no Brasil. Como eu disse, o Banco Central já disse que o juro continua alto, a inflação continua alta, isso vai impactar na vida de todos os brasileiros. É lamentável que nós estamos quase num voo de cruzeiro de crescimento, mas agora não vamos ficar amarrados nesse toco, né, diz aqui na roça, esse toco de marra-jegue, que é essa falta de planejamento do governo que quer assumir aí. Deputado Evair de Mello, o senhor falou da questão, né, política, né? Nós sabemos que logo após a posse teremos a disputa pela presidência da Câmara. Arthur Lira quer permanecer na sua cadeira, Rodrigo Pacheco também lá no Senado. Como é que o senhor avalia a oposição? A gente sabe que nessa hora, já na própria discussão da PEC Fura-Teto, nós já tivemos aí adesões de parlamentares que votavam justamente com o governo Bolsonaro e já passaram até a votar com o futuro aí, de acordo com a base aliada de Lula. Como vai ser essa disputa política também das presidências aí, principalmente da Câmara, e o papel da oposição daqui para frente? Ela vai conseguir se aglutinar e fazer esse papel, deputado? Olha, diferente do que foi no governo que nós vivemos agora, né, nós estamos organizando um grande bloco de oposição que vai ser programática e pragmática. Não é essa oposição para tudo, como foi a oposição que o Partido dos Trabalhadores, o PT, liderou como seus puxadinhos. A oposição que trabalhou contra o Brasil. É preciso dizer que esse governo que está se preparando para poder assumir, vou citar só um exemplo, votou contra a reforma do saneamento básico. Por interesse deles, estavam condenando, né, mais de 130 milhões de brasileiros a ficar sem água e sem saneamento. Estamos organizando a oposição na casa, nós vamos ser ferrenhos na casa para defender esse legado do presidente Jair Bolsonaro, né, desse governo. Você imagina que nós estamos trocando um ministro da Ciência e Tecnologia, alguém que é formado na NASA, que é uma referência, né, alguém que é doutorado pela NASA, por uma presidente de partido político. Isso mostra a falta de responsabilidade para com o país. Quanto à eleição da casa, são poderes independentes. Eu não vou falar pelo Senado, porque o Senado realmente ficou devendo ao Brasil. O Brasil ficou esperando resposta do Senado, né, e o Senado, liderado pelo Rodrigo Pacheco, nós queremos respostas. O Senado tinha que tomar algumas posições, inclusive de questionamento quanto ao judiciário. A competência do Senado não cumpriu o seu papel. Mas eu sou deputado, eu tenho que falar pela minha casa. O deputado Arthur Lira é um deputado que mostrou que tem, como dizemos, tem casca grossa, tem um couro grosso, está preparado realmente para poder liderar a nossa casa. É um presidente da Câmara dos Deputados que dialoga, tem um respeito muito grande para com o colégio de líderes. Não é um presidente autoritário, mostrou capacidade de diálogo, e ele tem um compromisso desde o seu primeiro mandato, e assim ele exerceu, por isso tem a nossa confiança e a confiança dos deputados. O compromisso do deputado Arthur Lira é colocar as matérias em pauta. O presidente tem que realmente botar as matérias que interessam ao Brasil na pauta, na mesa, para que os líderes possam apreciar e os deputados possam emitir seu parecer. Portanto, eu acho que o deputado Arthur Lira está preparado para ser reconduzido à presidência da Câmara dos Deputados. É desafiador, são momentos difíceis, mas mostrou essa grandeza e essa capacidade realmente de ser um presidente republicano, que olha para todos os partidos, que ouve o colégio de líderes e não fica sentado em cima de matérias. Portanto, eu acho que ele está preparado para ser reconduzido para mais 2 anos, com a grandeza e com a responsabilidade que o Brasil precisa e merece. Quanto ao Senado, é lamentável que realmente nós tivemos muitos questionamentos ao Senado e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ficou sim devendo algumas respostas importantes que a sociedade tanto queria.
Deputado Evair de Mello, peço que o senhor fique conosco, porque nós vamos agora diretamente a Brasília, né? Porque o presidente Luiz Inácio Lula da Silva retoma hoje os trabalhos e precisa completar aí, como o senhor disse, a montagem do ministério. Bruno Pinheiro está conosco. Bruno, quantos nomes aí o presidente Lula deve indicar esta semana? Olá, Bruno. Marcelo, a você um ótimo dia. Quem nos acompanha, sempre uma alegria, uma honra. Há pelo menos uma dúzia de ministros que não foram indicados ainda, né? 21 ministros já foram indicados, os outros serão indicados ainda esta semana até na quinta-feira, dia 29, é a expectativa. A incerteza que ronda entre a senadora Simone Tebet, que até agora não foi resolvido. Estão finalizando todas as cadeiras e não conseguiram acomodar a senadora do MDB, que disputou a presidência da República, alcançando cerca de 5% dos votos, mas não conseguiu aí um espaço. Ela chegou na campanha do governo eleito e agora diplomado, conseguiu afastar o vermelho, chegou a colocar algumas ideias ali e disse, houve um compromisso que ela escolheria o ministério onde ela queria ficar. Só que após a vitória, não é justamente isso que tem acontecido com Simone Tebet, que até hoje não sabe qual ministério vai ocupar no governo Luiz Inácio Lula da Silva. Chegou a ser oferecido ali, o ministério é também sobre o meio ambiente, mas a amizade de Simone Tebet com a Marina Silva, eleita deputada federal, isso fez com que essa amizade resistisse e Simone Tebet afirmasse que não tinha interesse em assumir esse ministério. E aí tinha interesse no desenvolvimento social. E com isso ficaria diretamente com esse auxílio de R$600, o que acabou que interlocutores ligados ao governo Lula aconselhassem que não era importante Simone Tebet assumir esse auxílio, ficar com o social, já que isso iria jogar essa luz e ela usaria como escada, instrumento em chegar em 2026. Não é a ideia do governo Lula já olhar qual vai ser o nome ou o seu sucessor de 26. Com isso, acabou afastando então. Então o que se fala aqui hoje é o planejamento. Só que há alguns interlocutores e aliados, a senadora Simone Tebet já disse que em diversas áreas do governo eleito, ela aceita, existe uma ideia, um consentimento. Só que no planejamento ela não concorda muito com alguns itens da equipe econômica. Então haveria um certo enfrentamento com Fernando Haddad durante essa gestão. Então no planejamento também já está de fora. E aí resta o Ministério sobre as cidades. Ela tem essa influência com os municípios, é do estado do Mato Grosso do Sul, só que isso tudo são especulações. Reuniões no final de semana e até agora não conseguiram resolver onde vão acomodar Simone Tebet. O nome que será divulgado para o Ministério da Agricultura, o senador Carlos Fávaro. Ele foi o coordenador da campanha de Lula no estado de Mato Grosso. Ele ficará então com essa agricultura, o Ministério do Agronegócio ali para acompanhar de fato os representantes do agro. Então são vários nomes, são diversos acordos, a esplanada acabou sendo aumentada, tem muitos ministérios, tem muitos nomes e uma fala de Luiz Inácio Lula da Silva é que é muito mais difícil a composição dos ministérios do que se ganhar uma eleição. E aí o que me confirmaram hoje pela manhã, só para finalizar, que se Lula não conseguir honrar com Simone Tebet, isso não vai chamar atenção, já que é um gesto de Lula de sempre realizar diversos acordos e quando chega na hora de honrar, ele não cumpre o que foi acordado durante a campanha. É com você no estúdio, Marcelo. Bruno Pinheiro acompanhando diretamente de Brasília todas as informações nessa reta final de 2023, transição e também a finalização da agenda do governo Bolsonaro. Eu vou chamar novamente o deputado Evair de Mello para conversar conosco. Deputado, o senhor acredita que a Simone Tebet já está conhecendo o choque de realidade aí da lealdade petista, deputado? Olha, com todo respeito à nossa senadora Simone Tebet, primeiro, ela ter assumido a campanha e para o segundo turno ter ido ao lado desse ladrão reconhecido brasileiro. Não tem como negar isso. É conhecido como Barrabás, o nosso ladrão solto. Pior do que a Simone foi pedir voto para o Lula, foi ela acreditar na palavra do Lula. Ela julgou o seu currículo, a sua capacidade que muita gente achava que ela tinha, quando ela confiou nesse cidadão
que é um homem descarado, que não tem palavra, que não tem pudor e claramente não tem nenhuma responsabilidade. Você vê a Simone Tebet oferecendo planejamento como se fosse algo simples, ou seja, deveria ser o primeiro ministério. É claro que ela sabe que o planejamento estaria ligado à economia, que foi entregue para um amador, para um mordomo de luxo. Nada mais é, porque sabe que o Lula tentou 3 ou 4 nomes de credibilidade no mercado, mas ninguém aceitou entrar nessa barca furada, então ele nomeou ao seu mordomo. Está trazendo gente para a sua composição. Uma pessoa que até eu respeito muito ao API, mas essa proposta tributária do API é um negócio surreal, né? O API é uma pessoa que tem um currículo bacana, tem um bom debate, mas a sua proposta tributária fica resumida à sua panelinha, ela não dialoga com a diversidade brasileira. A Simone sabe que ela for planejamento, ela vai ter problema sério, porque o planejamento não vai dialogar com a economia, e naturalmente você vê a dificuldade dele de dialogar com os companheiros. Claro que quando ele diz que administrar é muito mais fácil do que ganhar a eleição, porque o Lula não disputou essa eleição, o Lula foi alçado pelas condições. Claro que o próprio judiciário, que o STF criou, que o TSE criou, o Lula era para estar condenado e preso, jamais poderia estar solto, mas criaram condições jurídicas, rasgaram tudo que é de moral e ética nesse país, né? A grande parte da imprensa que já está decepcionada, né? Você olha âncoras de jornais aí importantes, todos já estão decepcionados e frustrados porque o Lula está fazendo exatamente o contrário daquilo que ele disse. Ora, mas acreditaram nesse homem. Quando você olha para o passado, né, e você pega a retrospectiva do final do governo Lula, do primeiro governo Lula, o que se falava? Invasões de terra, juros altos, destruição de floresta e uma ladruagem jamais vista na história brasileira. Ele vai repetir isso, porque isso mostra o seu currículo, o seu caráter. Você vê que a Simone vai ser alocada por alguma coisa ali, tentar fazer uma arrumação. Eu espero que a Simone dê tempo ainda, né, de pedir desculpa aos brasileiros, de se arrepender de entrar nessa barca furada. Ela tem um histórico que tem que ser respeitado, né, da vida profissional dela, embora ela aceitou fazer parte daquele teatro que foi aquela CPI do Covid criada no Senado, que aquilo ali foi um teatro armado, né, para poder bombardear o governo todos os dias, não reconhecer as grandezas e a grandeza e as mudanças realmente que o Brasil precisava e merece, mas você vê que ela realmente está jogada não mais a segundo plano, a terceiro, ou quarto ou quinto plano. O Lula não tem palavra, ele não honra o que diz. Não, ele mesmo já disse, não escrevam os números que eu falo, porque eu invento números, eu conto história, isso é público dele, né? Ele alça ao seu vice alguém que publicamente reconheceu o Lula como ladrão, como chefe de quadrilha, né? E o Lula, para fazer um grande acordão político, aceita Geraldo Alckmin como seu vice. Infelizmente, né, nós vamos ter um final de ano muito triste, olhando para o futuro do Brasil, tendo em vista que essa párea internacional, essa vergonha que vai ser o Lula chegar à presidência da República, pelos caminhos que chegou, a gente sabe que não foi pelos caminhos democráticos, sabe que não foi pelo bom debate, e agora, como eu disse, quando ele diz que quer botar o povo no orçamento, na verdade, ele quer botar a sua companheirada na máquina pública brasileira. Não tem nenhuma responsabilidade com o emprego, não tem responsabilidade com a reforma tributária, ele não tem nenhuma responsabilidade com o investimento em infraestrutura, até porque ele não fez no Brasil. Quando fez, ele fez em Cuba, ele fez em Moçambique, ele fez na Venezuela. Ou seja, naquele momento que o Brasil vivia o boom das commodities internacionais, se o Lula tivesse feito rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, né, o novo marco do setor elétrico, levado energia, o Brasil, inclusive, sairia dessa dificuldade internacional muito mais rápido até agora. Mostra que é um homem despreparado, desqualificado e pode poder dizer até mal intencionado, porque ele deixa claro que ele vai instigar aí as invasões da propriedade privada, vai querer fazer a revisão desses marcos que são importantes. Esse loteamento político dos ministérios, ele sabe que não vai dar certo, porque quando ele faz o loteamento político, quem vai para os ministérios tem simplesmente uma perspectiva de ter dinheiro lá para fazer a sua política de varejo. Falta política de país. Isso é lamentável. Realmente a gente está jogando um legado do presidente Jair Bolsonaro no lixo,
porque foi um legado importante de reformas importantes. Né? Vocês imaginam que o próprio Lula e a sua equipe dizia que aquelas reduções do preço de combustível no período eleitoral era só conversa para a campanha. Pois bem, seu Lula e sua equipe, nós já estamos aí alguns dias que passaram as eleições, né, e a energia continua baixando. A gasolina já baixou 4 vezes. Ou seja, mostra que esse é o governo de responsabilidade do Bolsonaro e da sua equipe, liderado pelo Paulo Guedes, que chamou para si a responsabilidade, um inseticida do Ministério das Minas e Energia, se preparou com esse país. O Brasil está pronto. Nós temos um tri contratado em recursos para o próximo governo. Então, a gente realmente lamenta muito esse despreparo e essa desqualificação do Lula e dos seus ministros. Para a gente finalizar com o senhor, a postura do presidente pós-eleição, né? Essa postura, muita gente não está entendendo, os compromissos são restritos, ligados aí, de fato, às cerimônias das Forças Armadas, e muita gente ainda não entendendo o que está acontecendo, se imaginava aí até que ele liderasse a oposição, agora fala-se que ele vai para os Estados Unidos. De fato, o senhor acredita que haverá uma perseguição jurídica após aí 2023? E o que o senhor pode falar em relação a essa postura, aqueles que são aí militantes aí do presidente Bolsonaro? Olha, às vezes o silêncio, ele diz mais do que 1000 palavras. Eu tenho confiança nas decisões do presidente Bolsonaro. Ele, ao longo do seu governo, mostrou grandeza para liderar a sua equipe, sempre fez nomeações de pessoas técnicas e responsáveis. Ele naturalmente está passando por um período de reflexão. Não é fácil você ser roubado, como nós somos no processo eleitoral. Não estou nem dizendo de urna, né? Não vou entrar nem no questionamento de urna, porque esse é um debate que podemos passar o dia por aqui. Mas a intromissão do TSE no processo eleitoral, as inúmeras intervenções que o senhor Alexandre de Moraes fez no processo eleitoral, né? Essa alimentação de falar mal do Brasil, foi construída a indústria para poder falar mal do Brasil. Como eu digo sempre, tem lágrimas nos olhos e possivelmente, igual ao nosso líder Jair Bolsonaro, também tem lágrimas no coração. Eu confio nas suas decisões, é um homem que se mostrou sábio para poder fazer essa transição. Eu confio naquilo que ele vai fazer, confio naquilo na sua equipe, e eu tenho certeza que Deus também vai abençoá-lo e iluminá-lo para que ele possa tomar sempre a melhor decisão possível e será respeitada por nós. E, naturalmente, ele sabe que esse quadrilhão que está assumindo o governo agora aí está com sangue no olho para poder não só tentar eliminar Jair Bolsonaro, como todos aqueles que querem um país democrático, um país republicano. Você vê essas manifestações de quem trabalha, de quem produz, de quem emprega. Não tem ninguém aí falando em destruição, invasão de propriedade, e destruir os prédios públicos, como é a prática da esquerda. O Brasil que trabalha e produz, o Brasil que emprega, os brasileiros sérios estão realmente preocupados, porque o nosso governo está sendo entregue para um irresponsável que tem um histórico ligado aos arruaceiros, e todo esse legado do Bolsonaro pode ser jogado numa vala comum. Volto a dizer, confio no presidente, na sua serenidade, e o silêncio dele, às vezes, pode falar. O silêncio do presidente fala muito mais forte e mais alto do que as bobagens que o Lula tem dito, cada dia uma coisa diferente. Ou seja, falar para fora com irresponsabilidade, com insanidade, mostra que não vai a lugar nenhum. As próximas horas, nós ficaremos atentos e volto a dizer, eu peço que Deus abençoe as decisões do presidente Jair Bolsonaro, abençoe sua família, abençoe a dona Michele e todos aqueles que realmente querem um país democrata, um país republicano, estão livremente fazendo as suas manifestações, que têm o nosso respeito, que é o Brasil que trabalha, o Brasil que produz. Deputado Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, conversou conosco. Deputado, muito obrigado pela participação do senhor aqui na programação da Jovem Pan. Até mais. Eu agradeço a oportunidade, estou aqui com o colete da Defesa Civil. Eu estou aqui no município de Linhares, o Espírito Santo está sendo fortemente impactado pelas chuvas, frente ao Espírito Santo, a Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina nesse momento. Nós estamos aqui socorrendo as vítimas, tentando dar o melhor para os capixabas. Obrigado pela Jovem Pan, pela oportunidade de fazer um bate-papo nessa manhã. Obrigado também. Eu ia perguntar justamente para o senhor esse colete, imaginava mesmo que era da Defesa Civil, mas eu não tinha aqui a leitura da Defesa Civil, mas que você trazendo as informações aí, né?
Eu antes de me tornar deputado, eu presidi o INCAPER, que é o Instituto de Pesquisa e Metrologia aqui do estado do Espírito Santo, me criou uma proximidade muito forte à Defesa Civil, então a gente acumula uma experiência e numa hora como essa, em período de Natal, tem que se apresentar também como voluntário para socorrer os mais necessitados. Obrigado, deputado Evair de Mello, aqui conversando conosco na Jovem Pan.